cuidado com a chuva. Não deixe ninguém sair de casa. Vai cair um temporal bem feio. Jornal da Noite. Oferecimento Itaú Personalité. Boa noite. Depois da confusão que se sucedeu depois que o assunto do caso Neymar foi parar na internet, o jogador afirmou no depoimento à polícia do Rio que orientou para que as partes íntimas de Nagila fossem preservadas, mas o rosto e o nome e algumas imagens acabaram vazando. Confira o caso completo nesta edição. No inquérito aberto no Rio, Neymar disse em depoimento que 2 assessores foram responsáveis pela divulgação de imagens íntimas da mulher que o acusa de estupro. A polícia ainda diz que agora que quer ouvir um assessor de Neymar e um técnico que em informática sobre a divulgação das mensagens entre o jogador e Nagila, Trindade Mendes de Souza. Neymar disse no depoimento de quinta-feira, na Delegacia de Repressão a Crimes da Informática, que a divulgação da troca de mensagens entre ele e a mulher ficou a cargo da equipe que cuida das redes sociais do jogador e que ele gravou apenas o vídeo defendendo a acusação de estupro. A polícia agora quer ouvir um assessor de Neymar e um técnico em informática sobre a divulgação das mensagens entre o jogador e Nagila Trindade Mendes de Souza. Neymar disse no depoimento ontem na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática que a divulgação da troca de mensagens entre ele e a mulher ficou a cargo da equipe que cuida das redes sociais do jogador e que ele gravou apenas o vídeo se defendendo da acusação de estupro. Neymar disse que não tem conhecimento técnico para postar vídeo junto com as mensagens e que liberou o conteúdo para que fosse divulgado pelo assessor e pelo técnico em informática. O jogador afirmou no depoimento que deu orientações para que as partes íntimas de Nagila fossem preservadas, mas o nome, o rosto e algumas imagens acabaram vazando. A chegada do jogador à delegacia ontem à noite foi tumultuada. Na entrada, a van em que ele estava foi cercada por crianças e jovens. Neymar desceu com a ajuda de muletas e precisou de uma cadeira de rodas para chegar até a porta da delegacia. O jogador ficou 1h40 lá dentro. O celular de Neymar não foi apreendido, mas ele permitiu que a polícia tivesse acesso total às mensagens. O jogador é investigado por divulgar fotos íntimas de Nagila Trindade Mendes de Souza, que o acusa de estupro e agressão. Na saída da delegacia, Neymar deu uma declaração. Só quero agradecer todo o apoio, a mensagem que todo mundo mandou, meus amigos, os fãs, todo mundo que está acompanhando. Só agradecer, obrigado pelo carinho, dizer que me senti muito amado, né? Então só agradecer o carinho de todos. Obrigado, valeu. A advogada disse que Neymar esclareceu tudo e que está tranquilo. Ele fez questão de vir o quanto antes, assim que pôde. Nós confiamos plenamente que vamos provar a inocência do nosso cliente. Ele negou? Negou a acusação feita contra ele? Não? O processo é sigiloso, mas ele prestou todos os esclarecimentos que eram devidos. Bem, a defesa de Neymar disse que não vai comentar o depoimento de Nagila, porque não teve acesso ao conteúdo ou ao inquérito, mas em nota divulgada no início da noite, a assessoria de Neymar afirmou que todas as evidências divulgadas convergem para a conclusão de que o atleta foi vítima de denunciação caluniosa e que o crime está sendo apurado pelas autoridades policiais. Bem, já a situação da modelo que acusa Neymar de agressão e estupro disse em depoimento nesta sexta-feira que não poderia entregar a íntegra do vídeo
do segundo encontro que teve com o jogador em um hotel em Paris. No depoimento prestado à delegacia, Juliana Lopes Busasco, da 6ª Delegacia da Defesa da Mulher, o DDM, de São Paulo, e cujo conteúdo mostrado pelo jornal da SRTB teve acesso, Nájila Trindade Menezes de Souza disse que o vídeo estaria num tablet dentro de seu apartamento que, segundo ela, foi arrombado na quinta-feira. Um minuto deste vídeo já é conhecido ao público. Nele, Nájila aparece batendo em Neymar. Nos outros 6 minutos, segundo a modelo contou, haveria elementos que comprovariam que o jogador agrediu no dia anterior. Essa era uma das provas que a polícia queria ter em mãos, depois do depoimento desta sexta-feira. Foi num carro da polícia que Nájila Trindade Mendes de Souza chegou para prestar depoimento. A escolta era um pedido do advogado da mulher que acusa Neymar por estupro. Nájila desceu rápido, com a cabeça coberta, e veio acompanhada de uma amiga. Nájila e uma amiga começaram a prestar depoimento por volta de meio-dia. As duas estão naquela sala, na Delegacia de Defesa da Mulher. Para impedir qualquer imagem desse depoimento, os policiais colocaram um banner na janela. Foram quase 6 horas de depoimento. Fontes da polícia disseram que Nájila estava nervosa e chorou muito. A delegada Juliana Lopes Busacos, responsável pela investigação, teve que interromper o depoimento algumas vezes para que a denunciante se acalmasse. O Jornal Nacional teve acesso ao conteúdo do depoimento. Sobre o primeiro encontro, Nájila disse que seguia Neymar numa rede social e que em fevereiro mandou uma mensagem direta e o jogador respondeu. Desde então, os dois mantiveram contato. E em maio, eles acertaram a viagem dela a Paris. Nájila confirmou que Neymar pagou a passagem aérea e a estadia no hotel. Nájila deu detalhes do primeiro encontro, no dia em que Neymar chegou no hotel. Segundo ela, os dois começaram a se beijar e o jogador começou a dar uns tapas. Ela disse que não falou nada, mas que minutos depois percebeu que ele estava mais agressivo. Ela então reclamou. Segundo ela, neste momento, perguntou se ele tinha camisinha. Neymar respondeu que não. E ela disse que achava melhor que eles ficassem só na pegação. Nájila contou que o jogador a segurou com força pelo quadril e que fez sexo com ela sem consentimento. Segundo os investigadores, nessa parte do depoimento, Nájila teve uma crise de choro. A delegada parou de fazer perguntas por alguns instantes. Sobre o segundo encontro, Nájila foi confusa, segundo policiais que acompanharam o depoimento. Primeiro disse que deixou o celular ligado o tempo todo para gravar a conversa que teria com Neymar. Ainda, de acordo com policiais que ouviram o depoimento, Nájila contou que atraiu o jogador até o hotel porque estava revoltada pelo que tinha passado e queria bater nele. Quando os policiais foram transcrever este trecho do depoimento, Nájila voltou atrás e disse que deixou o celular ligado por alguns minutos e desligou porque tinha medo que fosse descoberta. Ainda, de acordo com a polícia, a mulher foi contraditória sobre os horários da chegada e saída do jogador no hotel. No depoimento, Nájila se recusou a entregar o celular à polícia. Ela, como vítima, pode fazer isso. Também disse que não poderia entregar a íntegra do vídeo do segundo encontro. 1 minuto desse vídeo já é de conhecimento público e nele, Nájila bate em Neymar. Nos outros 6 minutos, segundo Nájila contou, haveria elementos que comprovariam que Neymar a agrediu no dia anterior. Essa era uma das provas que a polícia queria ter em mãos depois do depoimento de hoje. Nájila disse que o vídeo estava num tablet dentro do apartamento que, segundo ela, foi arrombado ontem. Os investigadores então quiseram saber se a imagem não estaria no servidor de alguma empresa de tecnologia, mas Nájila não soube responder. Ela disse que não registrou a invasão do apartamento porque não sabia dizer ao certo o que tinha sido levado. Só deu falta do tablet, de um relógio e de uma quantia em dinheiro que estava guardada dentro de uma bolsa. Um setor da polícia especializado em analisar impressões digitais examinou as marcas encontradas na porta do apartamento de Nájila, que, segundo ela, foi arrombado.
e só encontrou impressões digitais dela e da empregada. Nájila saiu no fim da tarde carregada pelo advogado depois de passar mal na delegacia. Ela desmaiou e foi levada para um hospital próximo. Logo em seguida, a delegada começou a ouvir o depoimento da amiga de Nájila. Bem, agora vamos falar do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,13% em maio, que representa uma desaceleração ante a taxa de 0,57% de abril segundo. Divulgou nesta sexta-feira, dia 7, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foi o menor resultado para o mês de maio. Desde 2006, a taxa é de 0,10%. Trata-se também do índice mensal mais baixo do ano até o momento, refletindo principalmente a descompressão dos preços do grupo de alimentação e bebidas, que voltou a apresentar a deflação à baixa inflação e está relacionada à desaceleração do crescimento do país com a demanda em queda. Os preços tendem a recuar. Nos 4 primeiros meses do ano, porém, a inflação acumulada é de 2,22%, a maior taxa para o período desde 2016, quando ficou em 4,5%. Em 12 meses, o índice acumulado recuou para 4,56%, abaixo dos 4,94% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Apesar da desaceleração, a taxa ainda permanece acima da meta central de inflação do governo para 2019, que é a de 4,25%. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Noite que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, dia 7, que chegou a um acordo com o México e assim suspendeu a aplicação de taxas a produtos importados mexicanos, logo depois dos comerciais. É algo prático, mal sobra tempo hoje em dia. E outra, eu já vou direto em quem eu conheço. É assim mesmo. Quando você precisa de dinheiro, tem que ser na hora. Minha vida exige muita agilidade, inclusive na hora de escolher um banco. Você merece mais. A Crefisa oferece crédito na hora e até 45 dias para pagar a primeira parcela. Pode ser na loja, site ou aplicativo. Crefisa, mais do que você imagina. Dia dos Namorados Renner. Comemore com quem faz o tempo voltar por você. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta sexta-feira que o projeto de uma moeda única entre o Brasil e a Argentina é como o casamento. Veja que temos muito mais a ganhar do que perder, fecha aspas, afirmou o presidente. E ainda, ele disse que o presidente participou no Rio da formatura de cerca de 2,5 mil militares no Centro de Instituição Almirante Alexandrino, no CIA, na Penha, na Zona Norte. Mais cedo ainda, em Buenos Aires, onde se encontrou com o presidente Maurício Macri
ele já tinha comentado sobre o peso real. Uma nova moeda é como um casamento. Você ganha de um lado e perde do outro. Às vezes você quer ver seu Botafogo jogar e não consegue porque sua esposa quer ir ao shopping. Às vezes acontece o contrário. Também tá certo. Você quer levar sua esposa para ver o Mengão jogar e não consegue. Mas, como em todo casamento, a gente mais ganha do que perde. Na moeda também vejo que temos muito mais a ganhar do que perder, completou. O presidente ainda acrescentou que a proposta de moeda única, na avaliação dele, pode ser uma trava, fecha aspas, ao que chamou de, abre aspas, aventuras socialistas, fecha aspas, na América do Sul, disse o presidente em uma reportagem exclusiva que exibiremos agora. O presidente Jair Bolsonaro deixou o hotel em Buenos Aires bem cedinho e, antes de partir, respondeu sobre a proposta de que tratou durante a visita à Argentina, a criação de uma moeda única. O Paulo Guedes nada mais fez do que dar um primeiro passo para um sonho de uma moeda única na região do Mercosul. Peso real. Não, quem diz que vai achar é ele. Como aconteceu o euro lá atrás, pode acontecer o peso real aqui. Pode acontecer, o primeiro passo. Eu já falei para vocês que não é o meu forte a economia. E nós acreditamos no feeling, na bagagem, no conhecimento e no patriotismo do Paulo Guedes nessa questão também. Essa ideia da moeda encanta os argentinos e o Brasil teria que pagar um preço, né? Não há dúvida que todo casamento alguém perde alguma coisa, né? E ganha outras. Eu sou pelo casamento. Se dependesse do presidente Maurício Macri, esse casamento já estaria marcado. Ele tenta a reeleição em outubro, mas enfrenta o caos na economia, com a inflação a mais de 55% ao ano, pobreza que atinge a 38% da população, dólar a mais de 45 pesos. A ideia de uma moeda comum cai como uma luva para quem precisa de um discurso que crie alguma expectativa positiva por aqui. O ministro da Economia, Paulo Guedes, explicou que esse é um processo de longo prazo. Falei sobre que no futuro haveria, daqui a uns 20 anos, 5 moedas no mundo. E que eu acho que a integração na América Latina levaria eventualmente a uma moeda única. E vice-versa, uma moeda única aceleraria também uma integração regional. Em nota, o Banco Central do Brasil negou que exista projeto ou estudo em andamento sobre a moeda única. Segundo o Banco Central, há apenas diálogos naturais na relação entre parceiros sobre a estabilidade macroeconômica. Mas a simples ideia da moeda comum fez o presidente da Câmara reagir rápido. Em rede social, Rodrigo Maia questionou a viabilidade dessa proposta. Ele disse: será? Vai desvalorizar o real? O dólar valendo R$ 6,00? Inflação voltando? Espero que não. Já no Brasil, o presidente foi questionado sobre a declaração de Rodrigo Maia e disse que as críticas são bem-vindas. Rodrigo Maia, ou quem quer que seja, caso tenha criticado, é um direito, é um dever, estamos num país livre. As críticas são muito bem-vindas, que nos alertam para a possibilidade de estarmos desviando do caminho certo. Nós esperamos que esse caminho seja certo mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que vai desembarcar no México e, assim que chegar lá, vai suspender as aplicações das taxas a produtos importados mexicanos, programada para começar segunda-feira. As taxas que aumentariam mês a mês até um patamar máximo de 25% faziam parte de uma estratégia de Trump para forçar o México a tomar medidas contra o fluxo de imigrantes ilegais rumo aos Estados Unidos. As detenções de imigrantes na fronteira entre os dois países atingiram em
maio o maior nível em uma década. Em mensagem no Twitter, o presidente norte-americano disse que o México concordou em adotar, abre aspas, fortes medidas, fecha aspas, para controlar o problema migratório. Caso Trump e o México não tivessem chegado a nenhum acordo, os produtos importados mexicanos sofreriam taxação gradual que começaria em 5% a partir dessa segunda-feira, dia 2, a taxação de 5% a partir de junho, confira, 10% a partir de junho, 15% a partir de 1º de agosto, 20% a partir de 1º de dezembro, 25% a partir de 1º de outubro. Vai permanecer a 25% indefinidamente. Os detalhes e os termos do acordo e o fechamento nesta sexta-feira ainda não foram divulgados. Representantes do governo mexicano, inclusive o Ministério de Relações Exteriores, Marcelo Obrant, estavam em Washington em reuniões na Casa Branca para tentar convencer o governo norte-americano a desistir das tarifas. Mais cedo, o presidente do ZEUA disse ter visto boa chance de que os dois países chegassem ao acordo. Se conseguirmos, eles começarão a comprar produtos agrícolas em altas quantidades, começando imediatamente, afirmou Trump pelo Twitter. Em uma tentativa de agradar Trump, o México anunciou na quinta-feira o deslocamento de cerca de 6.000 soldados de Guarda Nacional rumo à fronteira com a Guatemala. Uma situação complicada vivida hoje em Minas Gerais. Um pai de suspeito morre em tentativa de fuga do filho em delegacia de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Felipe Chaves de Alcântara foi parado em uma blitz e, segundo a PM, tem passagens por tráfico de drogas e homicídio. No momento da abordagem, ele apresentou documentos falsos. O motorista Felipe Chaves de Alcântara foi parado em uma blitz em Lagoa Santa, também na Grande Belo Horizonte. Segundo a polícia, ele tem passagens por tráfico de drogas e homicídio. No momento da abordagem, Felipe apreendeu um documento falso. Felipe foi levado para a delegacia de plantão de Vespasiano. O pai dele esteve no local e, de acordo com os policiais, foi aí que a confusão começou. O suspeito tentou fugir e houve tiros. O policial e os 2 homens baleados foram levados para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, em Belo Horizonte. O major Fernando Alexandre disse que foram 3 disparos, um contra o pai dele na altura do tórax, e que o policial atingiu o próprio braço esquerdo na altura do pulso. No hospital, o pai de Felipe, Hélio Antônio Pereira de Alcântara, que também tem diversas passagens pela polícia, entre elas um homicídio consumado, não resistiu aos ferimentos e morreu. A reportagem que você vai ver agora é uma reportagem muito especial e fala da situação que algumas pessoas se colocam em risco. Parisienses vítimas de atropelamentos criam primeira associação contra patinetes elétricos. São dezenas de acidentes e feridos a cada semana. Em Paris e outras grandes cidades francesas continuam a receber mais empresas fornecedoras desse mesmo equipamento. Essa reportagem que você vai ver a partir de agora no Jornal da Noite, nós vamos mostrar 10 dicas para quem gosta de andar nas famosas patinetes que estão por todo lugar. Nessa reportagem que você vai ver agora, a gente mostra os cuidados, que você tem que ter para não ter acidentes ou outros problemas. Nessas 10 dicas, a partir de agora. O que antes era considerado só um brinquedo está se tornando um meio de locomoção real nas grandes cidades. É o patinete elétrico. Ele é divertido e fácil de pilotar, mas também tem os seus perigos e tem que seguir as leis de trânsito. Nem
todo mundo tem seu próprio patinete, mas opções de compartilhamento se espalham pelo país. Tem que baixar o aplicativo de uma das empresas que oferecem o serviço. O pagamento das viagens pode ser por cartão, em alguns casos por boleto e até dinheiro. Mas fique de olho, as empresas exigem que apenas maiores de 18 anos andem com eles. É indicado usar ao menos capacete para andar de patinete. Luvas também são uma boa. Se tiver afim, vale até joelheira, cotoveleira, ou seja, quanto mais proteção, melhor. Para entrar em movimento, tem que dar umas remadas com o pé. Só depois, o acelerador que fica do lado direito do guidão começa a funcionar. São 2 freios. Uma alavanca do lado esquerdo do guidão e o freio com o pé, que você utiliza pressionando o paralama traseiro. É novato no patinete? Leve ele primeiro para um lugar tranquilo. Sinta como os comandos atuam, teste o acelerador, veja de que maneira se sente mais confiante para frear e também se prefere ficar com os pés para frente ou de lado. Atenção, o patinete não pode andar nas ruas e tem que seguir as leis de trânsito. Só pode nas ciclovias e ciclofaixas a até 20 km por hora ou na calçada a até 6 km por hora. Nunca use fones de ouvido ou celular quando pilota. É importante estar atento. Sabe para onde está indo? É sempre bom planejar e pensar qual caminho vai fazer. Assim você evita pegar trechos mais difíceis e se concentra na pilotagem. O pedestre é sempre prioridade no trânsito. Quando estiver em locais de muita circulação, é melhor descer do patinete para não causar um acidente. Sinalize quando for fazer uma conversão, toque a campainha e respeite as sinalizações. Atenção ao piso. Calçadas têm muitos buracos e as rodas do patinete são pequenas. Você precisa ir devagar e seu corpo tem que atuar como uma suspensão. Alguns locais têm tampas de metal com diferentes aderências. Elas podem ser bem escorregadias. Atenção também para subidas, descidas e piso molhado. Isso aumenta o risco de derrapagem. Se achar que vai perder o controle, tente reduzir a velocidade ao máximo. Se sofrer um acidente, entre em contato com a operadora no próprio aplicativo. Elas trabalham com seguro para o usuário. No fim do rolê, não esqueça de finalizar a viagem no aplicativo e estacionar em locais indicados. Nunca deixe o patinete atrapalhando o trânsito ou o tráfego de pedestres. Bom passeio! Então tá aí, gente, esta reportagem, né, que mostra os cuidados que você deve ter quando for dar um rolê nos seus patinetes, gente. É muito importante, a segurança vem em primeiro lugar, né? E essa reportagem mostrou isso, a importância desses passos. São poucos passos que mostram como você deve utilizar o patinete de uma forma segura e sem acidentes. Evitando acidentes, né? Bem, agora vamos voltar a falar do caso Neymar. A TV Record divulgou na noite desta sexta-feira, a continuação da conversa entre Neymar e Nájila Trindade Mendes de Souza, em 16 de maio, dia seguinte ao suposto estupro. Em um primeiro trecho do diálogo da rede social divulgada por Neymar no dia 12, Nájila convida o jogador para um segundo encontro e, sem obter resposta, ele diz: "Eu vou dormir", fecha aspas. "Tá, você não vem", e está dando mancada, me deixando esperando. No novo trecho divulgado logo depois de ela dizer que vai dormir, Neymar diz que chegará ao hotel em 15 minutos. A conversa é interrompida e retomada aparentemente depois do encontro no hotel.
em que Nájila bate em Neymar. A conversa tem alguns trechos a menos, mas acaba nervosa. Na conversa, Neymar diz que ela foi culpada pelas marcas. Também, abre aspas, porque pedia mais, fecha aspas. Nájila responde com uma pergunta. Tá doido? No começo do vídeo aparece apenas o quarto vazio. Em seguida, Nájila Mendes de Souza e o jogador Neymar conversam amistosamente. Assim como? Depois Nájila começa a bater nele e pergunta se ele vai bater nela. Neymar diz que não. E aí Nájila diz que ela vai bater. Vejam como a ação transcorre. Mas eu vou te bater. Sabe por quê? Eu vou te bater? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem. Você me deixou aqui sozinha. Sabe agora? No trecho do vídeo que veio a público, que tem 1 minuto de duração, Nájila fala em agressão, mas não menciona estupro. Não se sabe se há menção a estupro nos outros 6 minutos de gravação, que não foram divulgados. Fontes da polícia informam que o vídeo foi gravado no dia 16 de maio, um dia depois do suposto estupro. A troca de mensagens com Nájila, exibida por Neymar, mostrava que eles voltaram a conversar normalmente depois do dia apontado pela mulher como do suposto estupro, mas parecia indicar que eles não tinham se encontrado no dia 16. Ambos falam do desejo de um segundo encontro. Ela diz que quer ver o jogador de novo e Neymar responde: claro que quero transar com você de novo. Ela pede: traz alguma coisa para eu levar para o meu filho. Nas mensagens exibidas por Neymar, não aparece nenhuma reclamação da mulher em relação ao jogador. Ela insiste em revê-lo. Mais tarde, sem que a mensagem revele o horário, ela escreve que ele a deixou sozinha. Eu vou dormir, tá? Você não vem e tá dando mancada, me deixando esperando. Com a divulgação do vídeo, sabe-se agora que eles se encontraram mais tarde, depois desse último diálogo. O advogado de Nájila, Danilo Garcia de Andrade, disse que ainda não assistiu à íntegra do vídeo e não soube dizer qual é o conteúdo dos 6 minutos que ainda não foram divulgados. Apesar de o vídeo só mostrar Nájila agredindo Neymar, o advogado disse que o objetivo da sua cliente era mostrar que ela foi agredida e estuprada. O segundo encontro, o que ela me disse sobre o segundo encontro foi o seguinte: que ela precisava de uma prova de que aquela agressão, que aquele tapa, era o Neymar que teria dado. Então ela atraiu o Neymar novamente ao quarto e gravou o Neymar naquela situação. Eu ainda não vi o vídeo de forma exaustiva, eu vi 1 minuto do vídeo. O advogado disse que Nájila deve comparecer à delegacia que conduz o inquérito aqui em São Paulo às 11 horas da manhã de amanhã e que o vídeo só deve ser entregue à polícia depois que ele for estudado pela defesa. O pai do jogador viu a imagem e disse que ela prova que o filho estava sendo agredido pela denunciante, que a mulher provoca uma agressão para ver se ele revidaria e que Neymar, ao perceber que era uma armadilha, se jogou para trás na cama. Em entrevista ao SBT ontem à noite, Nájila disse que sua intenção ao viajar para Paris era ter relações sexuais com Neymar e confirmou que passagem e hospedagem foram pagas por ele, mas que ao recebê-lo no hotel, Neymar estava agressivo. Que mesmo assim, como tinha muita vontade de ficar com ele, começou a trocar carícias com Neymar, até que perguntou se ele havia levado preservativo, já que ela não tinha. Segundo Nájila, ele respondeu que não, e ela então disse que não ia acontecer nada além do que já tinha acontecido. Nájila falou que Neymar primeiro ficou em silêncio, depois a virou e cometeu o que ela chamou de ato, enquanto batia violentamente nas nádegas dela. Nájila afirmou que repetiu algumas vezes para ele parar. Ela disse que tudo foi muito rápido, questão de segundos, até que ela conseguiu se retirar para o banheiro. Em outro trecho, Nájila lembra que no dia seguinte, Neymar mandou para ela uma foto dela machucada nas nádegas. É o trecho da mensagem divulgada por Neymar em que ela diz que vai ter volta e ele responde: vai nada, e ri. Ela não foi perguntada e não explicou como Neymar conseguiu fazer uma foto dela machucada se na versão dela ela escapou em poucos segundos para o banheiro. Sobre o fato de ter mantido conversas amistosas com ele após o primeiro encontro,
Nájila disse que fez isso para que Neymar continuasse a falar com ela e assim pudesse provar o que ele fez com ela. A delegada que investiga o suposto estupro tem em mãos uma carta precatória com 2 perguntas a serem feitas a Nájila no inquérito que apura a exposição de imagens íntimas dela por Neymar nas redes sociais. A primeira pergunta: se Nájila confirma que as conversas divulgadas pelo jogador realmente aconteceram. E a segunda: se ela autorizou a publicação ou se compartilhou conversas e imagens com pessoas ou grupos na internet. Uma boa noite para você e até segunda. Jornal da Noite. Oferecimento Itaú Personalité.